Quando pensamos no início dos anos 2000, o gênero de super-heróis ainda estava engatinhando. Blade, 1998, tinha aberto as portas, X-Men, 2000, mostrou que dava para fazer algo mais sério, e os fãs começavam a sonhar com um futuro onde os quadrinhos invadiriam os cinemas. Mas ainda era um território de risco, e ninguém sabia se o público realmente compraria a ideia de um herói que solta teia e escala paredes. Foi aí que a Sony Pictures decidiu apostar alto. Com os direitos do personagem em mãos, chamou o diretor Sam Raimi, um apaixonado por histórias em quadrinhos e famoso por sua criatividade e domínio visual, e entregou a ele a difícil missão de trazer o Homem-Aranha para o cinema. E Raimi não só aceitou o desafio, como colocou toda sua alma no projeto. O roteiro do filme é focado na clássica história de origem de Peter Parker, um jovem nerd, órfão, rejeitado pelos colegas, apaixonado pela vizinha Mary Jane, que um dia é picado por uma aranha geneticamente modificada e ganha poderes incríveis. Ele pode escalar paredes, tem força sobre-humana, reflexos aprimorados e a famosa habilidade de soltar teias, no filme, diretamente do corpo, o que foi uma mudança em relação aos quadrinhos. No começo, ele tenta usar esses poderes para ganhar dinheiro, mas quando seu tio Ben é morto por um criminoso que ele poderia ter impedido, Peter aprende a maior lição de sua vida: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A partir daí, nasce o Homem-Aranha. Um herói que se equilibra entre o desejo de proteger os inocentes e a dor de sua vida pessoal, marcada por perdas, sacrifícios e decisões difíceis. Tobey Maguire, um Peter Parker inesquecível. Muita gente, até hoje, considera Tobey Maguire o melhor Peter Parker do cinema. E isso não é à toa. Sua interpretação foi feita com tanto carinho, sinceridade e humanidade que o público realmente acreditou nele como garoto tímido, inteligente e desajeitado que se transformaria em um herói. Tobey não era um astro de ação. Ele era um ator de dramas e filmes independentes. Mas isso funcionou perfeitamente para o papel, porque trouxe um ar de autenticidade para Peter. Ele não é um galã, não é confiante, e sofre como qualquer adolescente comum. A dor da perda do tio, o amor não correspondido por Mary Jane, o bullying que sofre na escola, e a responsabilidade de carregar um segredo tão pesado, tudo isso é passado por Tobey com emoção e naturalidade. Seu Peter é frágil, mas ao mesmo tempo determinado. Ele não luta por fama ou glória. Ele luta porque sente que deve. Porque a culpa da morte do tio pesa demais. Porque ele entende que alguém precisa fazer algo, e esse alguém é ele. Essa visão mais melancólica e contida do personagem combina com o estilo do diretor e ajudou a criar um herói com profundidade emocional. O Duende Verde, um vilão marcante. Se um herói é tão bom quanto seu vilão, então o Homem-Aranha começou com o pé direito. O antagonista do filme é Norman Osborn, o cientista milionário e pai de Harry Osborn, amigo de Peter. Interpretado de forma magistral por Willem Dafoe, Norman é um homem ambicioso, pressionado pelos militares e desesperado para manter sua empresa viva. Em um experimento arriscado, ele acaba usando uma substância química em si mesmo e, aos poucos, sua mente se parte. Assim nasce o Duende Verde. O vilão é ameaçador, excêntrico e trágico. Há momentos em que ele conversa consigo mesmo no espelho, demonstrando o conflito entre sua personalidade original e sua versão sombria. Dafoe entrega uma atuação intensa, quase teatral, cheia de expressões faciais marcantes e falas carregadas de sarcasmo e loucura. Mesmo com um traje criticado por parecer um Power Ranger verde, sua presença em cena é poderosa. O Duende não é apenas um vilão físico. Ele é um desafio psicológico para Peter. Ele representa o perigo de usar o poder sem responsabilidade, a tentação da vingança, a sede por controle. Ele também afeta Peter pessoalmente, porque a revelação de sua identidade ameaça o relacionamento com Harry e com Mary Jane. E o confronto final entre os dois é violento, brutal e sem alívio cômico, um verdadeiro duelo entre ideologias e destinos. A direção de Sam Raimi é a alma do filme. Sam Raimi, fã declarado de quadrinhos, trouxe para Homem-Aranha não só sua paixão pelo personagem, mas também um estilo visual único. O filme tem uma identidade própria, misturando realismo urbano com momentos quase cartunescos. As cenas em que a câmera acompanha o herói em alta velocidade, há ângulos dinâmicos durante as lutas, e há uma energia que lembra as páginas das HQs. Mas Raimi não ficou só no visual. Ele apostou em algo que poucos filmes fazem bem: colocar o coração no centro da história. Homem-Aranha é, antes de tudo, um drama sobre crescimento, responsabilidade e perda. A jornada de Peter não é sobre derrotar vilões, mas sobre aceitar que sua vida nunca mais será normal. É sobre entender que ser um herói exige sacrifícios. E isso é mostrado em cada escolha difícil que ele faz, em cada cena que mistura emoção e dever.
Além disso, o filme é cheio de momentos simples, mas memoráveis. A morte do tio Ben, o beijo de cabeça para baixo, Peter descobrindo seus poderes, a primeira vez que ele escala um prédio. Tudo é tratado com carinho, sem pressa, com tempo para o público sentir e se conectar. Trilha sonora, efeitos especiais e impacto cultural. A trilha sonora de Danny Elfman é outro destaque. Com temas heróicos marcantes, que combinam perfeitamente com a jornada de Peter, ela dá identidade ao filme e amplifica as emoções de cada cena. É impossível ouvir a música principal e não lembrar do herói balançando entre os prédios de Nova York. Os efeitos especiais, para a época, foram revolucionários. Ver o Homem-Aranha se balançando pela cidade era algo inédito, e o CGI foi usado de forma eficiente. Algumas cenas podem parecer datadas hoje em dia, mas o impacto visual na época foi enorme. O público se impressionou, e as cenas de ação foram elogiadas por sua criatividade. O impacto cultural do filme também não pode ser ignorado. Ele foi um fenômeno de bilheteria, quebrou recordes e mostrou que filmes de super-heróis podiam ser sérios, emocionantes e lucrativos. Abriu caminho para dezenas de outros projetos e inspirou uma geração inteira de fãs. Defeitos. Sim, ele tem alguns. Mesmo sendo um grande filme, Homem-Aranha, 2002, não é perfeito. O roteiro é bastante linear e simples, e alguns diálogos soam exagerados. A atuação de Kirsten Dunst como Mary Jane divide opiniões, há quem a ache sem química com Tobey. O traje do Duende Verde, como já citado, foi alvo de piadas por seu visual robótico. E certas cenas hoje parecem teatrais ou datadas, com efeitos que já não impressionam tanto. Mas são detalhes que não apagam o brilho da obra como um todo. Porque Homem-Aranha é muito mais sobre sentimento do que sobre técnica. E nisso, ele acerta em cheio. Afinal, o filme Homem-Aranha, 2002, é bom ou ruim? É bom, é ótimo, é clássico. É um filme que emociona, inspira, diverte e deixa uma marca. É a prova de que, com coração, respeito ao personagem e uma direção apaixonada, é possível transformar uma história de quadrinhos em algo memorável. Mesmo com seus defeitos, ele se sustenta até hoje como um dos pilares do gênero de super-heróis e como a melhor porta de entrada para entender quem é Peter Parker e o que significa ser o Homem-Aranha. E você, o que acha do filme? Comente e inscreva-se.